Marie Curie. Só o nome já evoca imagens de genialidade e conquistas científicas revolucionárias. Nascida na Polônia em 1867, sua sede por conhecimento era insaciável. Numa época em que mulheres na ciência eram uma anomalia, Curie perseguiu sua paixão com determinação inabalável. Ela enfrentou incontáveis obstáculos em sua busca por educação, lutando contra a pobreza e o preconceito com igual fervor. Sua trajetória não foi de privilégios, mas de perseverança. As pesquisas inovadoras de Curie sobre radioatividade revolucionaram o mundo científico. Sua descoberta do polônio e do rádio, elementos até então desconhecidos, lhe renderam 2 prêmios Nobel. Ela se tornou a primeira mulher a receber essa honraria tão prestigiosa e a única pessoa a realizar esse feito em 2 campos científicos diferentes. Além de suas contribuições científicas, o legado de Curie reside em seu espírito inabalável. Ela nos ensinou que barreiras existem para serem quebradas, mostrando que a dedicação e a paixão podem superar até os desafios mais assustadores. Era o ano de 1965 em Montgomery, Alabama. Rosa Parks, uma costureira de profissão, entrou em um ônibus segregado. Seu simples ato de se recusar a ceder seu lugar a um homem branco desencadeou uma tempestade de mudança. Esse ato, aparentemente insignificante de desafio, tornou-se um momento crucial no movimento dos direitos civis nos Estados Unidos. A coragem de Parks ressoou em milhões que sofriam sob o jugo opressor da segregação. O ato de desafio de Parks desencadeou o boicote aos ônibus de Montgomery, um protesto de 381 dias que paralisou o sistema de transporte da cidade. O boicote não era apenas sobre um lugar no ônibus, era sobre dignidade humana, sobre igualdade, sobre o direito fundamental de ser tratado com respeito, independentemente da cor da sua pele. A força silenciosa de Parks, sua crença inabalável na justiça, galvanizou um movimento. Simone de Beauvoir, escritora e filósofa francesa, usou sua caneta como arma contra as normas sociais. Sua obra seminal, O Segundo Sexo, publicada em 1949, tornou-se a pedra angular do pensamento feminista. Neste livro revolucionário, Beauvoir desafiou os papéis tradicionais atribuídos às mulheres. Ela argumentou que as mulheres não nascem mulheres, mas são moldadas pelas expectativas e limitações sociais. Ninguém nasce mulher, torna-se mulher, ela escreveu em uma frase famosa. Com essas palavras, Beauvoir iniciou uma revolução. Ela encorajou as mulheres a questionarem seu lugar no mundo, incitando-as a se libertarem dos grilhões da tradição e a forjarem suas próprias identidades. A obra de Beauvoir transcendeu fronteiras nacionais, encontrando eco em mulheres de diversas culturas. Suas palavras continuam a inspirar gerações a lutar por igualdade e a desafiar o status quo. Margaret Thatcher, a primeira mulher a ocupar o cargo de primeira-ministra da Grã-Bretanha, era uma força a ser reconhecida. Conhecida por sua determinação férrea e resolução inabalável, Thatcher ganhou o apelido de Dama de Ferro. Seu mandato como primeira-ministra, de 1979 a 1990, foi marcado por reformas econômicas e políticas significativas. O estilo de liderança de Thatcher era frequentemente descrito como intransigente. Ela desafiava o senso comum e enfrentava a oposição com tenacidade característica. O legado de Thatcher permanece um assunto de debate. Seus apoiadores a elogiavam por revitalizar a economia britânica e restaurar a posição do país no cenário mundial. Seus críticos argumentavam que suas políticas exacerbaram as desigualdades sociais. Independentemente da posição política, o impacto de Thatcher na sociedade britânica é inegável. Ela quebrou o teto de vidro da política britânica, abrindo caminho para outras mulheres seguirem seus passos. Malala Yousafzai, nascida no Paquistão em 1997, tornou-se um ícone global de coragem e resiliência ainda muito jovem. Em uma região onde a educação das meninas era frequentemente suprimida, Malala ousou erguer sua voz. Ela desafiou a proibição do Talibã à educação de meninas.
arriscando sua vida para exercer seu direito à educação. Em 2012, o ativismo de Malala fez dela um alvo. Ela foi baleada na cabeça por um atirador do Talibã a caminho da escola. Esse ato horrível de violência gerou indignação e condenação mundial. A história de Malala, no entanto, não terminou em tragédia. Ela sobreviveu ao ataque e emergiu ainda mais determinada a lutar pelos direitos das meninas e mulheres. Em 2014, aos 17 anos, Malala tornou-se a mais jovem laureada com o Prêmio Nobel da Paz, homenageada por seu compromisso inabalável com a educação. Essas histórias, diversas em seus cenários e circunstâncias, compartilham um fio condutor: o espírito indomável da mulher. Marie Curie desafiou as limitações impostas tanto pelo gênero quanto pela pobreza para se tornar uma pioneira científica. Rosa Parks, com coragem silenciosa, acendeu um movimento por igualdade racial. Simone de Beauvoir desafiou as normas sociais e empoderou gerações de mulheres por meio de sua escrita. Margaret Thatcher quebrou o teto de vidro da política britânica, provando que as mulheres podem liderar com força e determinação. Malala Yousafzai, uma jovem que ousou sonhar com educação, tornou-se um símbolo global de esperança e resiliência. Essas mulheres, e inúmeras outras como elas, nos ensinam que a grandeza não tem gênero. Elas nos lembram que a coragem, a determinação e a crença em si mesma podem superar até os obstáculos mais formidáveis. Suas histórias não são apenas relatos históricos, são chamados à ação. As histórias dessas mulheres extraordinárias não devem ser admiradas à distância. Elas devem acender uma faísca dentro de cada um de nós. Elas nos desafiam a examinar nossas próprias vidas, a identificar as barreiras que nos impedem e a reunir a coragem para nos libertarmos. Todos nós temos o potencial de fazer a diferença. Podemos não alcançar reconhecimento global, mas podemos nos esforçar para viver vidas com propósito e impacto. Comece aos poucos. Desafie um estereótipo. Levante sua voz contra a injustiça. Apoie uma causa em que você acredita. Seja mentora de uma jovem. As possibilidades são infinitas. Compartilhe essas histórias. Conte às suas filhas, suas irmãs, suas amigas sobre essas mulheres incríveis. Que seus legados sirvam como um lembrete constante de que o mundo é mudado não por aqueles que ficam em silêncio, mas por aqueles que ousam sonhar.